Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou continuar a leitura do capítulo 10 e agora lendo os dois últimos bilhetes que estão no final do capítulo. No capítulo 10, o Contardo estava falando sobre essa questão da cura na psicanálise, né? Curar ou não curar. Ele falou um pouco sobre a perspectiva de mudança com a psicoterapia ou com a psicanálise. E agora vamos entrar aqui nesses bilhetes. E aí ele diz o seguinte, no bilhete 1. Você quer voltar à alternativa entre revolução e adaptação? Eu disse sim, que o psicoterapeuta é sempre um pouco pessimista em matéria de mudança. Talvez a palavra certa não seja pessimista, mas cauteloso. E você pergunta: como faz para aceitar qualquer realidade? E a injustiça, a sensação de que alguém está sendo abusado, a feiura do mundo, como você reage? Você não critica? Reajo provavelmente de um modo muito parecido com o seu. Sinto indignações e revoltas, mas antes disso, sinto que a própria realidade que me indigna não me é estranha. Vou tentar ser mais claro. Posso me opor, ser contra, drasticamente me revoltar, mas tenho um interesse incondicional pela vida como ela é, inclusive por sua feiura. O resultado desse interesse é que sou sempre crítico, só que num sentido um pouco diferente. Criticar algo para mim significa, antes de mais nada, entender como aquilo se produziu, como foi possível. Até porque somos feitos, digamos assim, da mesma matéria que os nossos analisandos, né? Isso de feio, isso de abuso, de injustiça, quantas vezes isso também não tem na nossa vida? E na realidade que a gente vê, né? Como ele falou aqui, a própria realidade que me indigna não me é estranha. Não é estranha porque também está em nós e está naquilo que a gente observa. E como a gente precisa se despir de nós mesmos, né? Que é diferente de neutralidade, né? Não é que o analista é neutro, é que aquilo que o revolta, que o causa indignação, que causa indignação, isso não vai fazer parte da análise, né? Porque o único sujeito que importa ali na análise é o sujeito daquele que está sendo analisado. Tudo isso precisa ficar do lado de fora. E como isso é possível? Com análise pessoal. O Contardo vai falar um pouco mais à frente aqui, né, sobre essa formação do analista. E ele diz, né, a psicoterapia é uma arte de produzir mudança. Ora, a mudança só tem uma chance de acontecer na aceitação do que é e do entendimento da necessidade do que é. Pensar que nosso paciente não deveria ou deveria fazer isso ou aquilo nos leva quase sempre a perder de vista as razões pelas quais ele é como é. Quem somos nós para saber o que é melhor para a vida do outro? O relato do paciente pode nos inspirar pudor, nojo, medo, antipatia, raiva, etc. Mas o terapeuta se forma justamente para evitar essas aversões. As aversões são quase sempre efeitos de repressão. Sinto aversão por algo no outro quando esse algo desperta ou lembra uma dimensão de mim que quero reprimir ou esquecer. Muitos anos atrás, em Paris, atendi um paciente que já de início, na entrevista preliminar, anunciou que seu prazer sexual era solitário e secreto. Quando suas fezes eram bem formadas para isso, eles a chupavam como se fosse um membro masculino, até elas derreterem na sua boca. Ao escutar esse relato, o risco é de deixar o desgosto comandar nossa escuta, e assim colocar essa estranha prática sexual ao centro de qualquer psicoterapia possível. De fato, o paciente não tinha queixas quanto à sua vida sexual. O hábito sexual que ele relatava era verdadeiro, não era inventado, mas era trazido como um engodo para psicoterapeutas para que eles, horrorizados, fossem fascinados e deixassem de indagar uma história complexa e mais sofrida, a qual, aliás, pouco tinha a ver com as preferências sexuais do paciente. Um bom número de curas fracassam por isso, porque o terapeuta foca em fatos, relatos ou mesmo queixas que o paciente traz como espelhinhos, dos quais ele mesmo se serve para ignorar algo bem mais relevante na vida dele. Os espelhinhos mais adequados para distrair paciente e terapeuta são os que escandalizam o terapeuta e, por isso, monopolizam sua atenção. A gente precisa dessa história que é trazida para que a gente possa dela extrair os elementos, né? Mas não podemos, não devemos ficar fixos nessa história. Mas também precisamos, né? Eu quero colocar isso aqui, entender os nossos limites. Muitas vezes há casos que a gente não dá conta. E tá tudo bem, né? A gente precisa levar isso para supervisão, tentar articular aquilo de outra forma, ver o que é possível, mas muitas vezes é impossível continuar com o caso e a gente precisa encaminhar para outro colega.
Resumindo, esse paciente se analisou comigo durante anos e mudou sua vida, mas nem sei se a prática coprofágica dele continuou ou não. Ao longo do tratamento, falou-se cada vez menos disso. Nem eu nem ele achávamos importante. A tentação de colocar o foco em cima da coprofagia viria da ideia instintiva ou espontânea de que existe uma normalidade do desejo. Pois é, não existe normalidade do desejo. E quem ganha mesmo a estatística é a repressão desnecessária. O que chamamos de normalidade não é um padrão estatístico do desejo, mas é a resignação comum à mediocridade imposta pela repressão de nosso desejo. Essa normalidade é a pior conselheira do terapeuta. Claro, os terapeutas não têm intenção de transformar qualquer um excêntrico bizarro, mas se presume que uma terapia ajude qualquer um a respeitar seu próprio desejo, a não se apavorar diante dele e a se arriscar por ele quando for praticável. E essa normalidade, né, que ele fala, né, a pior conselheira do terapeuta, ele veio falando isso ao longo do capítulo, né, que a psicanálise ela não quer, não tem, nem quer ter nenhuma ideia de normalidade. A gente não pretende fazer uma análise pedagógica, implementar ideais, formas de ser, de existir no mundo, que cada um possa ali respeitar o seu desejo, né, como ele coloca aqui. Respeitar, não se apavorar diante dele, se arriscar por ele quando for praticável, dentro daquilo que é possível em uma sociedade. Já dizia o Freud, mal-estar na civilização. Vamos para o segundo bilhetinho. Ele diz assim: concordo. Eu me afastei de sua pergunta inicial. Você volta à questão com razão. Eu disse no fim de minha resposta que uma terapia ajuda qualquer um a respeitar seu desejo e a se arriscar por ele, quando esse desejo for praticável. E você pergunta diretamente: então a terapia produz adaptados que só desejam o que for praticável ou desadaptados que querem impor seu desejo ao mundo? Acuado assim, prefiro responder só pela psicanálise e também ficando um pouco em cima do muro. Produzimos, vou assim dizer, semi-adaptados ou desadaptados bem comportados. Chamo de adaptação a maneira menos custosa possível de ser quem a gente é, renunciando quanto menos possível ao nosso desejo. Cada um decide quando há compromissos praticáveis e quando a renúncia que a sociedade impõe é excessiva e intolerável. Como eu vinha falando, né? Vivemos em uma sociedade, uma cultura, e a gente não pode dar vazão a todas as nossas pulsões, senão não viveríamos em sociedade. Então eu acho que é isso que ele quer dizer quando ele fala em produzimos semi-adaptados, não de acordo com uma adaptação que é imposta, implementada ou dita ali pelo analista, mas sim essa adaptação, né, dentro do que o sujeito vai descobrir do que é possível ser quem se é, renunciando menos ao seu desejo, mas fazendo dentro do que ele enxerga ali como possível. Eu lembro aqui de uma frase do Freud, né? Que agora isso aqui também está me remetendo ao bilhete anterior que fala da mudança, né? Que mudança é possível com uma psicanálise, que cura é possível com uma psicanálise. E o Freud dizia, né, que a análise ela vai ali ter essa capacidade, né, de transformar um sofrimento neurótico em uma infelicidade comum. Não vai ter felicidade plena, não vai se poder fazer tudo o que se quer, mas há algo que é possível de se fazer, se respeitando cada vez mais aquilo que se deseja. Eu acho que é isso que esse capítulo, né, juntamente com esses bilhetes, deixou pra gente, né, sobre a questão da cura, na psicanálise, sobre essa questão que ele diz aqui, né, dessa semi-adaptação, para que a gente possa entender o que ele quis dizer com isso. E a gente se vê no próximo capítulo, no próximo vídeo, que a gente vai falar do capítulo 11, de ele diz: o que fazer para ter mais pacientes? Vejo vocês. Até lá.